Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Sérgio Vinícius, sou estudante de História da UFES. No meu vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Tucídides, que foi um historiador grego muito importante, junto com Heródoto. Tucídides, ele nasceu em 460 a.C. e morreu em 396 a.C., em Atenas. Ele é ateniense, ele nasceu em uma família privilegiada, que fazia parte de uma agrupação elitista, da elite grega, no caso, porque o pai dele, Óloro, era dono de minas de pedras preciosas, e a mãe era, era descendente de uma família privilegiada, com poder político e econômico da Grécia, que seriam os Trácios. Então ele nasce em uma família que tinha poder político e econômico abrangente e forte dentro da Grécia. Tucídides, além de historiador, ele foi militar. Ele lutou na Guerra do Peloponeso. E nisso ele construiu a sua obra sobre a guerra, sua única obra, que é a obra História da Guerra do Peloponeso, onde ele conta relatos sobre a guerra enquanto ele participou dela. Ele participou da guerra durante 10 anos. A guerra começou em 431 a.C. e terminou em 404 a.C., com a vitória de Esparta sobre Atenas. Por quê? Porque a Guerra do Peloponeso é uma guerra entre Atenas e seus aliados, que são chamados de Liga de Delos, e Esparta e seus aliados, que são chamados de Liga Peloponesiana. Essas duas agrupações, Liga de Delos com Atenas e Liga Peloponesiana com Esparta, formam a Guerra do Peloponeso, cujo Tucídides lutou como militar, como ateniense e como líder militar também. Ele lutou na Guerra do Peloponeso a favor de Atenas durante 10 anos. E aí, depois que ele é exilado, porque ele vai perder uma luta, porque o Tucídides ele vai liderar uma defesa ateniense de um porto marítimo de Atenas, onde esse porto marítimo vai ser destruído. Eles vão perder essa subguerra, né? esse conflito específico, esse micro conflito, cuja a liderança ateniense é feita por Tucídides no porto marítimo. Ele perde essa guerra, e aí ele vai perder o prestígio e vai ser mandado exilado. Ele vai ficar no exílio durante 20 anos. Durante este exílio vai ser o tempo em que ele vai construir a única obra dele, que é a História da Guerra do Peloponeso, onde ele conta os relatos sobre a guerra, antes da guerra, durante a guerra, até o fim dele na guerra, onde ele vai ser exilado. Ou seja, a obra dele não conta até o fim da guerra, porque ele vai ser exilado antes do fim, que ele vai voltar durante apenas 10 anos da guerra. Ou seja, a guerra começa em 431 a.C. e termina em 404. Mas o Tucídides vai lutar por apenas 10 anos. Ou seja, ele volta até 421 a.C. Então, no caso, essa obra de Tucídides, que não tinha o título de História da Guerra do Peloponeso, porque essa obra se tornou de maneira unificada, foi unificada a partir de traduções que fizeram desses relatos de Tucídides sobre a guerra. E aí construíram uma obra traduzida de Tucídides, chamada de História da Guerra do Peloponeso. Então, a partir dessa obra, Tucídides vai ser entendido como o pai da historiografia científica, ou melhor, o pai dos relatos científicos. Ele vai ser entendido como o pai dos relatos científicos, Tucídides. Por quê? Porque ele vai construir um modelo, uma metodologia narrativa que vai ser precursor dos relatos científicos, que é chamado de silenciamento metodológico tucididiano. Silenciamento metodológico tucididiano.
Esse conceito é um método criado por Tucídides em que ele vai buscar a total imparcialidade dele nos relatos, em que ele vai buscar uma neutralidade, ele vai buscar não dar opiniões sobre as situações, mas ele vai apenas explicitar os fatos. Ou seja, ele vai buscar ele vai buscar a realidade na sua narrativa. O objetivo dele é encontrar a realidade dos fatos e não criar interpretações sobre a realidade. De maneira que ele vai buscar isso de maneira fervorosa. Isso vai ficar mais perceptível depois, nos próximos relatos que eu vou fazer. Então ele vai fazer esse método de imparcialidade. Então ele vai construir esse método de imparcialidade e de encontrar uma exatidão dos fatos. Ou seja, para isso ele vai buscar sempre ideias dúbias de causa e efeito. Ele vai tentar encontrar a causa de algo e o seu efeito. Sempre. A narrativa da obra dele é construída assim, buscando a causa de algo e o efeito dessa causa. Esse vai ser o método dele. E este método de silenciamento metodológico tucididiano vai também buscar escapar da mitologia, dos relatos influenciados pela mitologia, ou os relatos influenciados pelos deuses gregos. Ou seja, Tucídides vai construir uma inovação gigantesca nesse período, porque ele vai construir relatos em que ele não cita deuses gregos como os grandes agentes e os grandes causadores das causas e efeitos na sociedade humana. Os grandes causadores das causas e efeitos na sociedade humana para Tucídides, nos relatos dele da Guerra do Peloponeso, são os próprios seres humanos que participam dessas histórias. Então, basicamente, esse é o método dele, de Tucídides, que eu acabei esquecendo de falar. Mas Tucídides nasceu em 460 a.C., morreu em 396 a.C. Então, a partir disso, eu vou adentrar um pouco mais na obra da história da Guerra do Peloponeso. Inicialmente, antes da guerra, na obra dele, Tucídides explica que os povos gregos, todos os povos gregos, todas as cidades-estados, não tinham muralhas, a maioria delas não tinham muralhas, ou seja, a proteção e a segurança era muito ínfima, né? A segurança e a proteção era muito precária, no caso. Sem as muralhas, a chance de piratas, bandidos invadirem e roubarem objetos e etc. era muito grande. Ou seja, dentro da cidade-estado, dentro dos diferentes povos gregos, existia um medo muito grande dos seus vizinhos e quem estava ao redor. Existia um medo muito grande dos seus vizinhos nesse sentido, justamente porque a segurança não tinha, a maioria das cidades-estados tinham seguranças, e principalmente muralhas, que era a principal maneira de construir sua segurança, muito mal estruturadas, ou muito pouco estruturadas e construídas. E o modelo de agricultura que era organizada e construída e desenvolvida pela maioria das cidades-estados não detinham a tentativa de conseguir excedentes. Ou seja, segundo Tucídides, a maioria dos povos gregos organizavam a agricultura apenas para a subsistência e não para nenhum tipo de mercadoria. Então, nesse sentido, os excedentes não faz parte dos objetivos da maioria das cidades-estado gregas, segundo Tucídides.
E as invasões aconteciam regularmente. E os povos, quando percebiam que seus invasores eram mais numerosos que eles imediatamente fugiam, buscavam escapar da guerra, do conflito físico. Nesse contexto de insegurança política, social e econômica, tem Atenas, que nesse período, no ano de 400 a.C., mais ou menos por aí, Atenas está construindo um imperialismo ateniense. Está construindo e está expandindo seu território diante das outras cidades-estado. Atenas está invadindo várias terras gregas e está roubando tudo e está captando o território para si, se expandindo. Então está acontecendo um imperialismo ateniense. Atenas está se tornando o grande centro da Grécia, seja cultural, político, econômico e social. Então Atenas é a cidade-estado em voga nesse período. E Esparta, que era uma outra cidade-estado muito forte, percebendo essa locomoção e essa expansão ateniense, passa a divergir e a tentar impedir esse possível avanço de Atenas, até mesmo contra a própria Esparta e contra a própria Liga Peloponesiana, que seriam os aliados de Esparta. Então o conflito ele inicia mais ou menos nesse contexto. Mas anterior a isso não, juntamente com isso, Tucídides constrói a sua linha de raciocínio sobre a physis e a nomos. A physis seria o corpo, o físico, o corpo, a carne. A nomos seria a lei, a convenção, seria a legislação, seria a justiça, a lei, a nomos. Segundo Tucídides, a physis se sobrepõe, a physis, que é o corpo, se sobrepõe a nomos, que é a lei. A physis, que é o corpo, se sobrepõe, está acima e subjuga a nomos, que é a lei. Por quê? Porque, segundo Tucídides, o povo, o grupo que tiver a physis mais forte, subjuga a nomos e a physis dos outros povos. Ou seja, o povo pode ser, dando um exemplo, Atenas, que tiver a nomos, o corpo mais forte, subjuga os outros povos que tiver uma nomos e uma physis mais fraca. Ou seja, a physis mais forte se sobrepõe à mais fraca e a justiça, a lei, a nomos dos outros povos. Ou seja, quem detém o poder do corpo consegue subjugar a justiça também. Esse é o entendimento de Tucídides. E ele critica isso. Ele critica essa ideia. Para ele, para se manter uma certa coesão, para manter a coesão e a ordem social, é necessário que tenhamos uma nomos que subjugue a todas as physis. É necessário que tenha uma lei que consiga subjugar a physis do povo mais forte e do mais fraco, que consiga manter o corpo e a physis de cada agrupação no seu devido lugar. E que, para manter essa nomos, que é a lei, acima e intocável, é necessário punir, a partir da nomos, todas aquelas physis que estiverem buscando atacar a nomos, ou seja, atacar a ordem social. Esse é um conceito que pode ser até usado atualmente, inclusive, né, em relação à nossa própria democracia, no sentido de que
Se um grupo, um povo, uma agrupação, uma coletividade ataca a democracia brasileira ou de outros países, a democracia, que seria a nomos, se ela for atacada pela physis de uma coletividade específica, essa nomos tem que ser mantida e deve ter mecanismos para punir a physis que a atacou. Para manter o quê? Para manter a ordem social, o equilíbrio social entre toda a sociedade. Porque a partir do momento que uma physis subjuga a nomos, essa physis passa a conseguir subjugar também as outras physis. E ela quebra o mecanismo que faz com que ela quebra o mecanismo de coesão social que faz com que a lei vale para todos. E aí a lei não passa a não valer para todos. E aí é construído um princípio de anarquia. A população entra em desordem social. E aí vem as disputas políticas mais exacerbadas, no caso. E para evitar que a nomos, a lei, seja subjugada por qualquer physis, de qualquer grupo, pessoa, especificidade, é necessário punir a partir da nomos, mas com cuidado, para punir apenas aqueles que realmente são culpados. Porque a nomos ela tem que ser intocável, ou seja, ela não pode errar, porque no momento que a nomos, a lei, erra, ela dá brecha para physis tocarem nela, criticarem ela e posteriormente o nível de divergência contra a lei pode aumentar a ponto de realmente ser construído um poder político para retirar a democracia ou a nomos, a lei, do poder de coesão social, do poder de justiça social. Tem algo que eu acabei esquecendo de citar, que é a acríbia. Acríbia seria um estilo rigoroso e exato de narrar e escrever as coisas. Esse é o estilo de escrita de Tucídides, é a acríbia. É o estilo rigoroso em que ele busca escrever as coisas com o rigor, porque ele está buscando a realidade. Para isso, ele não pode dar brechas para interpretações. Segundo ele, então, é necessário rigor para conseguir escapar das interpretações e ser preciso na busca da realidade. A partir disso tudo, eu vou entrar agora em algumas histórias que ele conta. Em alguns, porque o livro História da Guerra do Peloponeso é muito grande, tem mais de 600 páginas. E é um livro muito bom, para ser sincero. Eu gostei muito de ler parte dele e vou contar um pouco alguns relatos de Tucídides que eu achei mais interessantes. Começando por um relato anterior à Guerra do Peloponeso, que é um relato sobre dois povos, os Plateus e os Tebanos, Tebas, Plateus e Tebas. Tá? Ou seja, a Plateia e Tebas são dois povos gregos, duas cidades-estado gregas. Essas duas cidades-estado são cidades-estado rivais, ou seja, possuem divergências políticas e já possuem riscos de possíveis guerras e conflitos físicos militares entre ambos os povos. Mas ainda, nesse período antes da Guerra do Peloponeso, ambos os povos estão em estado de paz. Mas é um estado de paz em que já acontece uma certa tensão política entre ambos os povos. Nesse sentido, o que vai acontecer? Os tebanos, Tebas vai mandar um grupo de tebanos para a Plateia para reconciliar-se, para se reconciliar, para justificar e incentivar o estado de paz entre ambos os povos. Mas vai fazer isso de maneira fake, ou seja, mentirosa. Vai fingir que está buscando
esse estado de paz, mandando esse grupo. Porque ele vai mandar, os Thebanos, o governo de Tebas, vai mandar um pequeno grupo de Thebanos para a plateia para se reconciliar e, ao mesmo tempo, vai mandar um grupo mais abrangente, agora diz militares, soldados, depois, para depois de um tempo, invadir a plateia para poder destituir o território e expandir o seu território e destruir o seu inimigo, que seria a plateia. Mas isso vai acontecer. A plateia, os plateus vão perceber que esse grupo que foi mandado para fingir reconciliação, vão perceber que esse grupo é pequeno. E ao invés deles aceitarem a reconciliação, pelo contrário, eles vão começar a perseguir os Thebanos que foram fingir reconciliação. Vão perseguir eles por toda a plateia. Por toda a plateia, isso. Vão perseguir eles, vão matar vários. Alguns vão conseguir fugir, mas a maioria vai ser ou morta ou vai ser tornada prisioneiros. E aí, os soldados, ou seja, os militares Thebanos que já estavam se aproximando da plateia para a invasão surpresa, vão perceber que a sua agrupação que foi lá fingir reconciliação foi descoberta e foi completamente aniquilada e alguns presos, e vão voltar para Tebas para levar a mensagem, né, de que o plano deu errado. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que estudantes e alguns artigos sobre Tucídides vão chamar de dicotomia de versões. Porque, como eu falei antes, Tucídides ele busca a exatidão dos fatos, a imparcialidade. E quando ele não acha relatos, e quando ele não acha um relato que ele entenda como imparcial e como factual mesmo, neutro, ele vai afirmar todos os relatos que ele tem sobre. Porque para não cair na armadilha de afirmar uma interpretação enquanto tem outras interpretações, ele vai afirmar as duas interpretações, ele vai oferecer para o leitor as duas interpretações que existem e não vai se comprometer com nenhuma. Ele só vai afirmar que existem essas duas interpretações. E aí o que vai acontecer? Justamente por conta da exatidão e da precisão que ele busca, ou seja, essa seria a efervescência de Tucídides no seu relato histórico científico, porque ao invés dele fingir que não tem, que o que ele iria entregar era uma interpretação, porque existem outras narrativas, ele vai afirmar isso e vai oferecer todas as narrativas existentes para o relato ficar mais rico. Então, o que vai acontecer? Os Thebanos vão afirmar que eles buscaram fazer um acordo com os plateus, em que os plateus iriam libertar os prisioneiros que foram presos por conta do plano falho anterior. E que os plateus aceitaram esse acordo de liberar esses prisioneiros e não fazer nada com eles. Os Thebanos vão afirmar que os plateus aceitaram o acordo, mas só que os plateus vão afirmar que eles não aceitaram acordo algum com Tebas e que eles estavam apenas negociando, mas ainda não tinham decidido se iriam aceitar liberar os prisioneiros ou não tinham afirmado nada. Então são os dois relatos. Tebas falando que os prisioneiros seriam libertados e que os plateus afirmaram isso, e os plateus afirmando que não, que eles estavam apenas em negociação e eles não tinham afirmado que iriam liberar os prisioneiros. E o que acontece? Os plateus aproveitam isso e assassinam, torturam e matam todos os prisioneiros. E esse é um estopim da guerra. Isso também faz parte do estopim da guerra.
Este fato de relato contado pelos Tucídides também faz parte do estopim da guerra. Por quê? Porque os plateus são aliados de Atenas. Ou seja, os plateus fazem parte da Liga de Delos de Atenas. E Tebas possui aliança com a Liga Peloponesiana de Esparta. E anteriormente, antes de iniciar a Guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta já estavam em grande tensão por conta do imperialismo ateniense. Mas eles tinham declarado estado de paz. Eles tinham declarado um acordo em que não iria ter guerra. No momento que um acordo de que não iriam ter guerra e não iriam fazer nenhum conflito para tal. No momento que acontece esse conflito entre Tebas, que é um aliado de Esparta, e os plateus, que é um aliado de Atenas, o acordo ele quebra. E a tensão ela cresce mais ainda, um pouco antes da guerra. Então, isso acontece. Aí a guerra começa, a guerra do Peloponeso começa. E aí, em 431, começa a guerra. E aí, o que vai acontecer? Atenas, buscando aliados, buscando mais aliados para a guerra, os atenienses vão mandar mensageiros para discutir alianças com os Mélios, com outro povo da Grécia, sem os Mélios. E esse é o relato mais interessante que eu achei do Tucídides, que é muito interessante, porque acontece uma diplomacia, né? Acontece uma disputa discursiva, acontece um debate entre os diplomatas médios e os diplomatas atenienses. Os atenienses eles querem que os médios passem a se tornar aliados de Atenas contra Esparta e a Liga Peloponnesiana. E aí eles afirmam isso, mas os médios afirmam o seguinte: se eles aceitarem se tornar aliados de Atenas, na verdade eles vão estar se tornando escravos de Atenas, porque agora Atenas vai aumentar a sua influência sobre os médios, e logo depois a expansão maior ainda política, mais macro. Então os médios afirmam que se eles aceitarem se tornar aliados e entrar na guerra contra Esparta, eles vão estar se tornando escravos de Atenas, servos escravos de Atenas. E se eles recusarem, eles vão estar se tornando inimigos de Atenas, porque Atenas vai querer destruir os médios. E aí acontece um debate entre os diplomatas médios com essa argumentação e diplomatas atenienses com a outra argumentação. E aí os atenienses vão falar que é melhor eles aceitarem, porque caso não aceitem, os atenienses vão destruir toda a cidade-estado dos médios. E então seria melhor eles aceitarem a aliança do que acabarem com a própria população e acabarem matando muita gente. Então esse debate acontece. O debate acontece, não entram em um acordo, os atenienses diplomatas saem, vão embora, e logo quando vão embora, afirmam para o governo de Atenas o que aconteceu, para os militares o que aconteceu. Logo depois Atenas invade os médios e destrói completamente a cidade-estado dos médios. Os médios são completamente devastados pelos atenienses, dentro do relato de Tucídides. Em 430, a guerra começou em 431. Entre 430 e 429 a.C., acontece uma peste. A peste de Atenas. Acontece uma peste em Atenas, enquanto Atenas está na guerra. Até hoje não sabemos qual é a peste, se era tifo, se era febres, se era outra coisa. Até hoje a gente não sabe o que é de fato. Mas acontece uma peste em Atenas. E qual é o motivo? Os atenienses colocam e abrigam os civis, abrigam a população que não foi para a guerra,
atrás, a população que não foi para a guerra, e os móveis mais preciosos atrás das muralhas de Atenas. Mas os locais em que eles ficam são locais muito pequenos e com higiene precária. E aí então acontece a junção de uma grande quantidade de pessoas num local muito pequeno e com higiene precária. Isso fez com que uma peste surgisse e aniquilasse 1/4 da população de Atenas toda durante a Guerra do Peloponeso, para ver o que estava acontecendo. Isso também afeta inclusive o próprio Péricles, que é o principal líder ateniense naquele período. Péricles, no século V a.C., no ano de 400 a.C., é o principal líder político, social de Atenas no período. Ele é um líder assim, muito influente em Atenas nesse período. E também é o maior líder da guerra, o maior líder ateniense dentro da guerra. Péricles. Ele também vai pegar a peste. Depois de um tempo, ele vai sobreviver, mas depois ele vai acabar morrendo. E Cleon vai acabar assumindo a liderança de Péricles quando ele morrer. E aí o que acontece? Péricles ele vai pegar a peste, vai sobreviver e ele vai fazer um discurso, que é chamado de discurso fúnebre de Péricles, que é um discurso que ele faz em relação, em homenagem aos atenienses mortos pela peste e pela guerra também. É um discurso que eu vou ler neste momento, que é assim, entre aspas, segundo Tucídides: nossa Constituição não copia as leis dos estados vizinhos. Então agora eu vou ler o discurso de Péricles. Aconteceu uma coisa, né, que eu estava gravando, quando ia começar o discurso do Péricles, o notebook descarregou tudo. Eu tive que botar para carregar. Aí a gravação foi feita, agora eu vou ter que fazer uma nova gravação falando sobre o discurso de Péricles e depois juntar as duas. Então é isso, eu vou citar o discurso de Péricles que ele fez, a oração fúnebre de Péricles para os mortos da peste e para os mortos na guerra do Peloponeso também. Vamos lá então. E é claro, o discurso fúnebre de Péricles, na verdade, é um discurso de Tucídides que ele imaginaria que o Péricles fez. Ou seja, é um discurso de Péricles feito por Tucídides, relatado por Tucídides. Então não dá para dizer se Péricles realmente fez esse discurso. Mas é o discurso que o Tucídides ele afirma que Péricles fez. Então vamos lá. Abre aspas. Nossa Constituição não copia as leis dos estados vizinhos. Somos mais um padrão para os outros do que imitadores de nós mesmos. Sua administração favorece a muitos em vez de poucos. Por isso se chama democracia. Se olharmos para as leis, elas proporcionam justiça igual a todos em suas diferenças particulares. Se não houver posição social, o avanço na vida pública recai sobre a reputação de capacidade, não podendo as considerações de classe interferir no mérito, nem a pobreza impede o caminho. Se um homem é capaz de servir ao Estado, ele não é impedido pela obscuridade de sua condição. A liberdade de que desfrutamos em nosso governo se estende também à nossa vida cotidiana. Lá, longe de exercer uma vigilância ciumenta uns sobre os outros, não nos sentimos obrigados a nos zangar com nosso vizinho por fazer o que ele gosta, ou mesmo para se entregar àqueles olhares injuriosos que não podem deixar de ser ofensivos, embora não inflijam nenhuma penalidade positiva. Mas todo esse caso em nossas relações privadas não nos torna sem lei como cidadãos.
contra este medo está a nossa principal salvaguarda, ensinando-nos a obedecer aos magistrados e às leis, sobretudo no que diz respeito à proteção dos feridos, que sejam efetivamente no livro de estatutos, que pertençam a esse código que, embora não está escrito, não pode ser quebrado sem vergonha reconhecida. Então este é o discurso fúnebre de Péricles em homenagem às pessoas que morreram da peste, da guerra, e no discurso ele exalta a democracia ateniense. Ele exalta a democracia ateniense e coloca ela como superior às formas de governo, aos sistemas de governo das outras cidades-estado. É sempre bom lembrar que a democracia ateniense, mesmo afirmando ser uma democracia ateniense, ainda assim tinham pessoas que não eram consideradas cidadãos dentro da democracia ateniense, como por exemplo as mulheres e os estrangeiros. As mulheres e estrangeiros não eram considerados cidadãos. E obviamente os escravizados, os servos também não tinham a mesma cidadania das outras pessoas. Então, obviamente, mesmo a democracia ateniense se afirmando uma democracia, é claro, naquele período, porque não podemos ser anacrônicos, compreender a democracia ateniense a partir da lógica da democracia contemporânea do século XXI, porque além de ser de lugares diferentes, aqui é o Brasil e lá é na Grécia Antiga, são temporalidades completamente diferentes e contextos completamente diferentes, e com democracias com significados também diferentes, mesmo talvez muita gente achando que talvez seja igual à democracia ateniense da democracia do século XXI. Não, tem também significados diferentes. Então, esse é o discurso fúnebre do Péricles, e o Péricles, nos relatos de Tucídides, ele vai fazer vários discursos dentro da guerra, porque como o Péricles é o principal líder ateniense na guerra, vai ter períodos em que Atenas vai estar perdendo a guerra e os aliados de Atenas ou os próprios soldados atenienses vão começar a querer acabar com a guerra, a duvidar da liderança do Péricles. Então, muitas vezes isso vai acontecer, e aí Péricles vai chamar uma reunião, uma assembleia, para fazer um discurso motivador, para incentivar as pessoas, para incentivar a fazer as pessoas entenderem que, mesmo eles tendo que construir e participar e praticar a guerra, que é literalmente matar outras pessoas, ainda assim é para um bem maior, que seria a democracia ateniense. E dentro desses discursos e de vários outros discursos que Péricles faz nas reuniões que ele faz em relação à guerra, ele exalta a superioridade ateniense. Então Péricles também constrói, junto com o que ele entende como a valorização da democracia ateniense, também tem a superioridade ateniense, ou seja, Atenas, os atenienses seriam superiores às outras cidades-estado, por conta de serem de Atenas e por conta da sua democracia, da democracia ateniense. Ou seja, a democracia ateniense é motivo de tal orgulho suficiente para eles serem superiores às outras cidades-estado. E essa superioridade também ocasionaria a ideia e estaria ligada, e também seria a base da ideia do imperialismo ateniense, de que Atenas ela deve expandir o seu império, o seu território para as outras localidades, justamente por conta da ideia de superioridade ateniense que também existe nesse período, e que Péricles ele afirma e reafirma nos seus discursos, ainda mais em relação aos seus inimigos de guerra, como Esparta principalmente, e a Liga Peloponesiana.
Então, no caso, esses são os relatos de Tucídides sobre a história da Guerra do Peloponeso. É a única obra dele, e é uma obra que, como eu disse antes, ele vai buscar construir relatos bem rigorosos, com acríbia, né? Como eu falei, com precisidade, com precisão, na verdade, e rigor. Então ele vai buscar evitar qualquer tipo de dubiedade, qualquer dualismo em que ele tem que escolher um lado, ele vai evitar, mesmo ele fazendo parte da guerra. Então, mesmo ele fazendo parte da guerra, por Atenas, ele sendo ateniense, ele sendo exilado por ter perdido numa batalha num porto marítimo, num porto de Atenas, ainda assim ele busca construir relatos sobre a guerra que sejam imparciais, neutros, em que ele busca a precisão e o rigor a partir da ideia de causa e efeito, em que ele vai buscar a causa e o efeito de algo, vai buscar essas relações de causa e efeito de tudo, e é assim que ele vai construindo os seus relatos. E a acríbia é entendida e é primordial no relato dele, como eu disse no exemplo entre os plateus e os tebanos. No momento que ele encontra numa roda de dubiedade, que seria a ideia dos tebanos falarem que os plateus aceitaram a negociação de liberar os prisioneiros. E os plateus afirmaram que não, que eles estavam apenas negociando, mas eles não tinham aceitado ainda liberar os prisioneiros tebanos da plateia. Então existem essas duas interpretações, essas duas narrativas de dois povos diferentes sobre a mesma situação. E aí, para escapar de qualquer parcialidade ou de qualquer falta de rigor e precisão na factualidade, no fato, ele afirma ambos os relatos e não afirma qual relato é mais verdadeiro, qual é menos. Não, ele apenas afirma a existência de dois relatos e afirma que então ele não sabe a realidade, né? Qual dos dois relatos é o verdadeiro. Então essa tentativa dele é real, de buscar construir um relato com precisão e rigor a partir da ideia de causa e efeito. Então essa é a história que eu faço sobre essa. É um pouco da história de Tucídides que eu falo aqui agora. Espero que vocês tenham gostado e fui!